opções, os jogadores são muito interessantes. São jogadores assim, não sei se todos me parecem para serem titulares logo de cara, mas para virarem assim um 12º jogador, 13º jogador. Quem pensa, por exemplo, o Arrascaeta numa sequência, uma dificuldade. O Saul pode ser substituto do Arrascaeta em alguns momentos, pode ser o camisa 10, pode ser, em algum outro caso, o Luiz Araújo mais desgastado, com outra característica, mas pode ser o meia mais aberto para a direita também. Isso vale para o Carrascal também. Isso vale para o Emerson Royal, se for contratado como lateral direito para brigar pela posição com o Varela. Melhora muito o elenco, porque quem chega tem bom nível. E você o Pedro chamou. Eu me despedi dele, mas ele deve ter mais alguma informação. É isso, Pedro? Diga lá. Só para complementar o noticiário aqui, Abel, porque enquanto a gente está dando um vivo aqui, as informações circulam, a comunicação do Flamengo chega aqui, o De La Cruz foi liberado para ficar no fim de semana com a sua família no Uruguai, depois de todos os acontecimentos aí, acabou exposto, José Luiz Runco, enfim, aquele episódio do Printgate lá que houve, então ele foi liberado para passar o fim de semana com a família e tudo mais, não tem nada de nenhum problema, além disso, tá, só para liberar mesmo, ele que estava em recuperação, carga muscular, aquela situação toda, ele foi liberado neste fim de semana para ir até o Uruguai, passar um tempo com os familiares. Boa! Importante. Estou me despedindo de novo, mas se você tiver mais informação, aqui, portas abertas no F360, é só chamar Pedro e você volta com a gente. Um bom dia, bom fim de semana para você. Você queria falar? A Mari também quer falar? É ótimo que todo mundo quer falar. Diga, Eugênio. A Mari querendo falar, ela tem prioridade, que a fase é maravilhosa. Boa, Mari. Vai lá, vai contigo. Complementar, é importante a informação do Pedro, né? Porque aí já evita de levantar algumas suspeitas, enfim, ele não apareceria na lista de relacionados, Felipe Luiz seria perguntado de novo, e também muito legal do Flamengo entender esse momento, que a exposição foi muito grande para o De La Cruz, né? Então, ficar com a família. O Prats falou sobre jogadores que não necessariamente chegam para serem titulares. Eu acho que talvez o Lino tem essa condição de ganhar essa titularidade. Eu acho que um nível até pela zona, outros, né, assim, de campo, ali, que o Lino é um lateral esquerdo, com o Simeone assim, mas foi avançando para atuar nessa segunda linha pelo lado esquerdo também. E o Flamengo passa por dificuldades nesse setor, né? O Cebolinha não está conseguindo, o Michael também não. Então acho que talvez o Samuel Lino ele suba um pouquinho esse nível. E claro, o Royal muito por conta da possível ausência do Wesley. Meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. É isso aí, o que eu ia colocar antes como o Flamengo vai ganhando cada vez mais cara de Europa. Né? Muito. A gente vem de um Mundial de Clubes em que você tinha isso, né? O Flamengo, hoje você bota o Danilo, muito tempo de Europa. O Alexandro, muito tempo de Europa. O Jorginho, muito tempo de Europa. O Vinha jogou na Europa. O Vinha jogou, mas menos, né? Mas jogou. O próprio o outro lateral direito, o Varela, também jogou na Europa. Mas estou colocando quase assim, todos. Jogadores tirando assim. o Arrascaeta. O Bruno Henrique jogou na Europa, na Alemanha. Mas assim, é uma passagem muito... Jogou. Estou colocando jogadores que tiveram destaque jogando no futebol europeu. E com essa capacidade de trazer do futebol europeu, né? Exatamente. Pro encaixe de ideia. São jogadores, claro. Acho que o Danilo e o Alexandre já estavam num momento de carreira um pouco mais avançado, que o movimento é normal vir para o Brasil. Mas buscar jogadores como o Emerson Royal, que está numa altura da carreira ainda que permitiria mais tempo lá. 26 anos. Samuel Lino, o próprio Saul. É um movimento de você tentar puxar o Flamengo para um nível mais próximo do futebol europeu. É claro que não no nível dos maiores times europeus. Você não está no nível do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester City, do Liverpool, mas você está se colocando, você está trazendo jogadores de lá. Historicamente, nos últimos anos, tem sido olhar muito para a América do Sul. Então vem um Arrascaeta, vem um De La Cruz, vem outro. Agora ele está olhando, mercado europeu. Oportunidades de mercado, possibilidades de mercado. E isso ele vai puxando o Flamengo mais para perto do futebol da Europa e cada vez mais distante do futebol brasileiro, assim, do que é o nível médio dos elencos do futebol brasileiro. É um trabalho de dar mais peso e dar uma cara mais internacional ao Flamengo mesmo, porque são jogadores que
estão habituados ao dia a dia do futebol de lá. Onde é que está o Samuel Lino? Onde é que está o Emerson Royal? Onde é que está o Saul? Onde é que está o Danilo? No Flamengo. Então, o Jorginho, são jogadores reconhecidos lá, sabe? Que foram titulares em grandes clubes de lá. É um peso muito grande que o Flamengo vem ganhando, mudando um pouquinho esse foco das contratações. Cara de nova gestão, né? Com o Boto também. O Felipe Luiz traz muito desse conhecimento, né? Não à toa a gente vê esses jogadores do Atlético de Madrid, da onde ele, né, bebeu muito a fonte ali de Simeone. Eu acho que é uma tendência. A gente estava até perguntando para o Prates aqui, enquanto o Pedro falava, tentando relembrar os últimos jogadores que o Flamengo foi buscar no mercado nacional aqui, né? Então, Léo Ortiz, Alan, aí mais distante, Claudinho, centroavante, porque a tendência é essa, né? O Carlinhos. Perdão. Claudinho Pereira também, né? Pereira mais lá atrás, né? De Atlético Paranaense, mas já agora com a mira já muito clara, né? De mercado europeu. O Rossi, no caso, veio direto do Boca Juniors, né? Boca, Final de contrato. Mas o goleiro anterior, o campeão, Diego Alves, veio da Europa também, né? Europa. Isso. Aquele time de 2019 com vários. O Felipe Luiz, Rafinha. Sim. Pablo Mari. Sim. Muitos, né? O próprio Gabigol. Realmente. O Everton Ribeiro não, né? O Everton Ribeiro, Cruzeiro, depois do Cruzeiro... Ele foi pro mundo árabe, chamado mundo árabe, melhor dos árabes. Mas não Europa. São imagens ao vivo, é isso? Imagens ao vivo. Felipe Luiz, professor Felipe Luiz, chegando já para comandar o treino. Como disse o Pedro Henrique Torre, muito calor, ó. Ele está se refrescando ali. Aproveitando. O campo está sendo molhado, né, irrigado. E aí o pessoal fica ali no meio. E o De La Cruz, como disse o Pedro Henrique Torre agora há pouco, a Mari comentou, liberado para passar o fim de semana, obviamente vai ver familiares, vai descansar também a parte mental, claro, depois de tudo que aconteceu. Vai, como o Prates sempre destaca e o Prates gosta, vai comer aquele belo churrasco uruguaio, comer um doce de leite uruguaio maravilhoso. E aí você entra numa outra seara, já, Bel. Mas diga lá, brincadeiras à parte. Não, em relação a isso, sobre isso. Então vai lá. Tem todo um acompanhamento de nutricionista, né? Não pode ingerir carboidrato depois das 18. Você que gosta disso? Bebida alcoólica, então? Bebida alcoólica Vinhozinho, melhor evitar. Né, a carne sem gordura, então tem tudo isso, né, Abel? É com alguma restrição que você vai se alimentar. Isso. Perfeito. Eu achei que ele ia me repreender, e ia falar assim, não, Abel, vamos falar de futebol. Mas não, ele quis estender o assunto gastronômico. Isso faz parte do futebol, porque é um atleta de futebol. A nutrição faz parte. Exatamente. Tem toda a razão, Prates. Olha aí o Saul. Não é ele ali? Saul Niguez. Isso. Tá chegando aí, ó. Olá, pessoal, eu sou o Saul. Muito prazer. Mas já está frequentando, né, os bastidores do clube ali há alguns dias. Chegou com um astral muito bom, né? Muito feliz as declarações dele em relação ao Flamengo. Falou, ó, um chamado do Flamengo eu não posso negar. Falou, né, sobre as instalações muito próximas ao Chelsea, ele que passou pelo Chelsea emprestado. Disse que é melhor do que o CT, melhor do que o CT do Atlético de Madrid e tal. Ele chegou muito feliz, que já conversava sobre o Flamengo com o Felipe Luiz lá ainda na Espanha. Felipe Luiz sempre torcedor do Flamengo, né? Então ele chega com o astral lá no alto, que esse astral possa ajudar muito o desempenho dele e do Flamengo daqui para frente. E como está o astral no Corinthians? Vamos lá falar mais um pouco sobre o Flamengo. E se você chegou até aqui, dá uma hypada aí no vídeo, tá? Clica aí no botãozinho de hypar para dar uma força aqui no canal. Vamos lá passar mais algumas informações para vocês aí, ó. Emerson Royal acabou de postar aí que está a caminho do Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo, tá? Informação aí de Fabrício Romano, provavelmente aí chega hoje, né? E já saíram informações aí que a apresentação dele e do Saul vão ser apresentadas aí no Maracanã para a torcida do Flamengo, tá? A negociação entre Flamengo e Atlético de Madrid por Samuel Lino está em fase final. Os últimos detalhes devem ser acertados nas próximas 24 horas ou 48 horas após a assinatura de contrato. O lateral direito Emerson Royal com o Fla. O Flamengo já fechou, né, com Emerson e com falta troca de documentos com o Samuel Lino, né? O Emerson já está no avião aí, postou a foto, eu acabei de mostrar para vocês, para chegar ao Rio de Janeiro. E aí provavelmente o Flamengo vai concretizar aí a compra também
né, o contrato aí de Samuel Lino logo após a assinatura de Emerson Royal, tá? O valor da operação aí pelo atacante é de 25 milhões de euros, 162,5 milhões de reais. Mas esse valor aqui nós só vamos saber mesmo quando fechar o contrato, mas gira em torno disso aí, né? Alguns falam até 30 milhões, outros falam 25 milhões. Teve informação que eu já li hoje, só que eu não vou trazer para vocês aqui, porque não sabe se é verdade ou não, mas que o Flamengo conseguiu, né, reduzir esse valor. Então a verdade mesmo nós só vamos saber aí quando se concretizar, né? Mas gira em torno desse valor aqui. Mais uma informação aí de Fabrício Romano. E aqui, ó, o que o Mauro César colocou aqui é o seguinte, tá? Muita gente fica na dúvida aí o porquê ainda tá nesse imbróglio de Carrascal com o Flamengo, né? Porque ainda não foi concluída. E aí é o seguinte, ó, o Flamengo é porque o Flamengo irá pagar o Atlético Mineiro a compra de Carrascal. O Atlético Mineiro vai liberar o Rubens para o Dínamo, né? E o Dínamo vai liberar Carrascal para o Flamengo. Então essa confusão toda tá porque no caso o Dínamo quer que o Flamengo, em vez de pagar o Dínamo diretamente, vai pagar o Atlético Mineiro. O Dínamo vai comprar, né? Vai fechar um contrato aí com o Rubens, né? E o Flamengo, por sua vez, vai pegar aí o contrato com o Carrascal. Então é um triângulo aí, né? A operação deverá ser feita dessa maneira e o modelo que é o modelo que estão costurando nos bastidores devido às sanções que sofre a Rússia, por causa dos problemas lá que tem com a FIFA. O Flamengo vai ser como se fosse o laranja, o Flamengo que vai pagar o Flamengo que vai pagar o Atlético Mineiro, né, para o time da Rússia lá. O Dínamo não paga diretamente, ou ele não pode pagar diretamente o Atlético Mineiro, então o Flamengo paga e em troca eles liberam Carrascal para o Flamengo. Simples assim, é um tramolho da gota isso aí. Mas enfim, fala aí, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando dessas contratações do Flamengo. Se realmente Carrascal vir, tá um tuitaço gigante para Paquetá vir, né, caso ele seja inocentado. Mas qual a opinião de vocês? Se o Flamengo fechar com o Carrascal, será que o Paquetá vem? Porque já vai ter aí Carrascal, tem o Saul, né? Tem o Samuel Lino. Tem aqui o Samuel Lino. Será que vai caber Paquetá? Deixa aí no comentário a opinião de vocês e até o próximo vídeo.